ao vivo. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista. O assunto de hoje será educação. Estamos recebendo aqui o educador, professor, escritor e palestrante, Fabiano de Araújo Cravo Roxo. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 97569-1373, 97569-1373. Ou, se você preferir, você pode deixar sua mensagem na página do Diário de Suzano, na live que você está acompanhando. O professor Fabiano de Araújo acaba de lançar esse livro aqui, ó, ele é o organizador desse livro. Deixa eu colocar aqui, né, Sabrina? Que fica melhor, né? Educação, Inovações, Ressignificações, né? É um livro de 256 páginas, foi escrito por 32 especialistas. Ele vai contar um pouco do que contém esse livro, as ideias para inovar na educação, e ele acaba também de voltar da Europa, onde participou de algumas palestras e falou sobre o tema numa viagem a alguns países da Europa. Professor Fabiano, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que o senhor desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando. Edgar, primeiramente agradeço pelo convite, o Diário de Suzano, a assessoria de imprensa Carla Fiamini, toda a equipe do Diário de Suzano, muito obrigado aí pelo convite. E agradecer a todos que estão aí nos assistindo nesse assunto tão assim, importante hoje no Brasil e no mundo, quando falamos sobre educação. Então, muito obrigado pela recepção, pela acolhida. E eu acho muito importante abordar, né, o livro. Né? Eu falo primeiro que quem é o Fabiano Roxo? Né? Fabiano Roxo hoje tem assim, uma estrada aí desde finalzinho da década de 90 na área da educação. Então, dentro dessa minha trilha aí, eu pude buscar muitas vivências em sala de aula, o que é uma sala de aula, qual que é o papel do professor hoje, o papel do professor do amanhã. É um estudo na prática também, né? Isso, muita coisa na prática. Exato. Só para falar para o nosso internauta, o professor é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Mogi das Cruzes, especialista em administração escolar e coordenação pedagógica, e também ele é mestre em Semiótica, Tecnologia de Informação e Educação pela Universidade Brás Cubas. E o currículo, se eu for ficar falando aqui, vai demorar uns 15 minutos só de currículo dele aqui. Professor, então, antes de começar a falar do livro, eu queria, o senhor com a vivência que tem já na área, como que está a educação no Brasil hoje? Qual a avaliação que você faz? Teve troca de ministros aí da nova gestão, né, federal. Como que você avalia a situação da educação no país? Olha, Edgar, nós estamos vivendo uma situação assim transitória. Eu falo que o Brasil está passando por um processo de transitoriedade na educação. O que seria essa transitoriedade? Então, assim, muitas mudanças, né, significativas na área da educação, mas é muito importante também salientar a questão das avaliações, né? Então, infelizmente, o Brasil anda assim num ritmo muito lento com relação à avaliação externa. O que é essa avaliação externa, né? Medindo a questão da qualidade de ensino em sala de aula hoje, né? Como que está o Brasil no ranking hoje internacional? Então, o Brasil hoje está numa posição assim muito, digamos assim, tímida no ranking de qualidade, de disciplina sobre as áreas do conhecimento, matemática, qual é a colocação hoje do país? Olha, o Brasil... Entre mais de 100 países, né? Mais de 100 países. O Brasil, ele acaba ficando assim abaixo de alguns países da África. Então, assim, é muito triste, né? Dentro de tudo que nós temos, dessa riqueza que nós temos hoje no país, né? A educação, não do ponto de vista, assim, do pessimismo, né? Passar por todos esses problemas. Então, hoje, por conta de ausência de políticas públicas eficazes, nós temos aí, na área da educação, muitos problemas quando falamos do currículo, né? Sobre o conteúdo, competências e habilidades em sala de aula, a política de formação de professores em exercício, inovações em sala de aulas, como o professor hoje trabalha com essas novas tecnologias de informação e comunicação em sala de aula. Então, assim, existe aí uma carência de formação do professor. Então, dentro dessa minha vivência, de experiência, quando buscamos assim, modelos no ranking, que está lá em cima na classificação do PISA, que é essa avaliação internacional, por que a Finlândia, né,
Dinamarca, Suécia, são países assim que lá no ranking está lá em cima, né? Então, como que explica isso? Qual a diferença do professor da Finlândia, que hoje é um dos países, né, que está lá na quarta, quinta colocação em termos de qualidade da educação, está lá em cima e o Brasil lá embaixo. Então, não tem uma diferença. Os professores são os mesmos aqui. Não tem diferença. Como diz, né, um grande amigo, o professor Celso Antunes, que inclusive está no livro, um dos maiores autores hoje do Brasil, palestrante, voltado a inteligências múltiplas, ele mesmo fala, puxa, não tem diferença, né? Então, os países que investem maciçamente na formação do professor, né, ele tem bons resultados. Né, investir hoje na formação do professor, material didático, na condição de infraestrutura da escola, né, se você tem dados qualitativos, é importante para uma educação com mais qualidade, e eu fico muito preocupado com isso, né, porque, né, fazendo esse percorrer a Europa e buscar e analisar o que acontece, então nós estamos ainda muito tímidos o Brasil, quando falamos no quesito educação. Professor, do livro, que conclusão que vocês tiveram aí desse livro que vocês lançaram? Como que foi essa pesquisa? Eu queria que você falasse um pouco do trabalho de pesquisa aqui. Eu falo que o livro, né, Educação, Inovações e Ressignificações, ele teve lançamento agora no final do ano 2018. Né, nós lançamos ele lá em São Paulo, na Livraria Cultura do Shopping Guatemi, inclusive na presença de grandes autores. Essa editora é internacional? Ela é uma editora... Literary Books Internacional. Sim, a editora, recentemente, ela virou internacional. Ela era a Ser Mais, né, do nosso amigo Maurício Cita. Até quero mandar um abraço para o Maurício Cita, nosso presidente da editora. E essa editora, agora, ela tem assim, uma inserção na Europa, Japão, Estados Unidos. E quando eu fui convidado para participar, para coordenar esse livro, né, o próprio presidente da editora falou, puxa vida, professor Fabiano, com essa vivência, experiência, esse percurso na área da educação já há mais de 15 anos, né? Então, vamos tentar reunir aí pesquisadores, um pouco como o próprio Edgar falou, a questão prática de sala de aula, o que é uma sala de aula, quais são as dificuldades do professor em sala de aula, de uma escola, na gestão de uma escola, da formação. Vamos reunir aí os principais autores, coordenar e fazer esse trabalho. Então eu aceitei, né, esse desafio, junto com a Graça do Rio de Janeiro, até quero mandar um abraço para a Graça. Começamos a coordenar esse trabalho, onde eu reuni um dos principais professores do Brasil e do mundo aqui. Né? Então nós temos aqui o Celso Antunes, que... Celso Antunes é do Todos pela Educação? Isso, o Celso Antunes ele é um dos autores, ele é um dos fundadores do Todos pela Educação. Tem mais de 140 livros publicados aí no Brasil, tem livros publicados em Portugal e que não tem publicação aqui. Então ele tem, assim, o Celso Antunes, uma experiência muito grande. Inclusive eu tenho parceria com ele, fazemos algumas palestras juntos com o Celso Antunes. E eu convidei ele para participar desse livro. O professor Paulo Roberto Padilha também, do Instituto Paulo Freire, que teve aí, o Padilha teve a oportunidade de acompanhar a trajetória do próprio Paulo Freire. Né? Então, assim, eu convidei professores, coordenadores de universidades. Hoje eu estou na direção geral de uma Faculdade de Guarulhos, do Grupo Universidade Brasil. Depois gostaria até de falar um pouquinho sobre esses projetos que a gente desenvolve. E eu trouxe toda essa discussão de práticas escolares, vivência do professor, desde do professor da educação infantil até o professor na pós-graduação. Então, assim, começamos a investigar todas essas dificuldades hoje que o Brasil enfrenta quando falamos de educação. E o professor Maurício Cita, ele falou, puxa vida, Fabiano, vamos escrever sobre o assunto, vamos publicar um livro, uma obra sobre esse assunto e trazer aqui vários especialistas para discutir. Quanto tempo de pesquisa ou de trabalho? De trabalho foram 1 ano e 4 meses de pesquisa, de reuniões, de buscar, assim, né, o que de fato hoje nós, né, temos, assim, de mecanismo para melhorar a qualidade do ensino no Brasil. Né? Então, de repente, eu posso até sortear um livro hoje. Quem estiver nos acompanhando, né, quem estiver interessado no livro, pode aí compartilhar, solicitar. Onde que consegue? Nas livrarias tem esse livro? Esse livro ele está, assim, nas principais livrarias, principais livrarias do Brasil. Hoje, como ele foi publicado na
ele foi lançado na Livraria Cultura. Livraria Cultura, praticamente toda a Livraria Cultura tem. Amazon também está lá no site da Amazon. Está, praticamente esse livro tem uma disponibilidade muito grande. Assim, eu tenho percorrido aí alguns estados, livrarias, eu sempre encontro esse livro lá, né, disponível, né? Então, Edgar, como você perguntou, né, nós trouxemos aí muitos professores, renomes, assim, eu tenho aqui grupos assim, de especialistas e eu coordenei esse trabalho, inclusive eu falo também aqui sobre a educação mal educada. Então nós temos assim muito, né, para desenvolver e eu acredito na mudança, eu acredito que nós vamos avançar, nós temos aí muitas políticas sendo, né, levadas agora assim para uma prática. Nós temos a BNCC, onde tem uma discussão muito grande dentro do grupo de professores, de sindicatos, essas bases comum curricular nacional, como tratar e trabalhar essas competências e habilidades, como trazer para a criança, para o jovem, um pouco mais de uma educação pragmática, que vai preparar ele para o futuro, né, para o dia a dia. Então, eu entendo que esse livro aqui, já fiz lançamento, palestras em vários lugares, estive em Teresina, Franca, para falar do livro sobre inovações e ressignificações, tanto para grupo de professor de educação básica, até para professor de ensino superior. Então, estou aí fazendo como se fosse uma turnê, falando, né, os convites surgindo, e eu vou junto com o professor Celso Antunes, e às vezes ele não consegue, eu posso. Depois nós vamos deixar os contatos aí para quem quiser a palestra para dar uma ligada. O que você acha dessa... eu já ouvi muito isso, né? As pessoas falam que educação é na família, o ensino é na escola. Você concorda com essa afirmação? Então, Edgar, nós temos assim hoje um papel assim fundamental. Eu falo que o professor hoje, ele precisa, né? Eu volto assim, até devolvo até um outro questionamento, né? Qual o papel social da escola, né? Qual o papel social da escola? Hoje, né, a escola, de maneira geral, ela precisa acompanhar a vida do educando, do aluno, o tempo todo. Então, às vezes o aluno ele não tem, né, um acompanhamento na família. Cabe à escola, o coordenador pedagógico, a equipe gestora da escola acompanhar a situação dessa criança na família, porque isso vai refletir diretamente na aprendizagem dele. Então, eu tive assim, experiência de trabalhar nos cursos de psicopedagogia, também sou professor dos cursos de psicopedagogia, e hoje esse é um dos maiores entraves na escola, né? Então, as crianças, os jovens com dificuldade de aprendizagem, que é diferente de um distúrbio de aprendizagem, que é diferente, né, grandes especialistas discutem, né, que é diferente de problemas de aprendizagem. Então, hoje a família... Até de uma dislexia, né? Uma dislexia, descalculia, uma né, TDAH, o transtorno de déficit de atenção. Então, como trabalhar a questão da inclusão na escola. E a escola ela precisa investigar, sim, buscar essa parceria junto à família. A família é fundamental no processo de desenvolvimento dessa criança, desse jovem. E a escola ela precisa atender esse jovem em sua totalidade. Hoje, quando você fragmenta, quando você separa a escola da família, ou seja, a escolarização, o jovem vai estudar e não tem relação com a família. É um grande problema. Por quê? Porque ele não vai ter um bom rendimento se ele está com um problema social, seja na família, seja na ausência dos pais. Então, hoje a escola ela precisa, como na própria proposta do livro, a segregação familiar não interfere no interfere. A escola hoje ela está passando por um processo de ressignificação. O que seria essa ressignificação? Né? Hoje a ausência da família, às vezes pelo fato do trabalho, né, da crise hoje no Brasil. Então, assim, os pais precisam trabalhar. Né? Então, a criança com quem ela vai ficar? Né? Onde ela vai ficar? Então, a escola hoje ela tem assim, uma proposta incrível. Se você for ver, falando da educação internacional, na China hoje as escolas lá elas têm aula das 7 da manhã às 11. Né? A maioria das escolas, mas não das 11 da manhã, das 11 da noite. Então, a escola tem um projeto integral até as 11 da noite. Você vê hoje a educação em Portugal. As escolas são tempo integral, onde os alunos eles têm reforços em contraturnos e vai adaptando a sua formação dentro do seu desenvolvimento na escola, com uma alimentação saudável, com um currículo totalmente adaptado à formação dele,
ao potencial daquela criança, daquele jovem, para se tornar um adulto feliz, né? Preparado para o mercado de trabalho. Então, assim, quando você pensa, puxa, numa educação, hoje na Europa, numa educação norte-americana, numa educação brasileira, eu falo que nós temos muito a avançar por isso. Eu acho que o pontapé inicial seria você oferecer, democratizar a escola em tempo integral. Eu acho que eu defendo totalmente não utilizar 2, 3 como exemplo, né, num estado enorme, e as outras escolas ficarem de fora e a criança... A porcentagem é pequena, né? Pequena. Hoje, por diretoria regional de ensino, tem 2, 3 escolas, em tempo integral as outras escolas não. Então, isso... O senhor falou que ia sortear o livro, mas não vai precisar não. A Maria Salles aqui, que mandou uma mensagem aqui, ela vai ganhar o livro aqui, então. Ela falou, quero ganhar o livro. Eu vou deixar Maria aqui. Salles. Maria Salles, vai estar o livro aqui na sede do Diário de Suzano. Você pode vir Maria pegar, Salles, certo, professor? Claro. E assim, de repente, se tiver mais aí, né, um pedido aí, eu posso, de repente, encaminhar aí mais uns 2 exemplares dentro de algumas perguntas, quem tiver interesse, porque é um livro muito interessante, porque ele é muito atual, né? Esse livro é muito atual e auxilia o professor, né, na sala de aula, auxilia a família. Então, assim, são vários artigos, assim, inéditos, né? É Márcia Salles. Né? Márcia Salles. Puxa vida, que legal. Um abraço aí, Márcia. Você pode passar aqui, Márcia, na sede do jornal, vai estar aqui o livro para você no balcão, tá bom? Professor, eu queria fazer outra pergunta. Você acha que o modelo que o professor fala, o aluno escuta, qual a sua avaliação? É um modelo ultrapassado? É um modelo que tem que ir adiante ou não? Olha, Edgar, eu falo que com o advento, com as novas tecnologias hoje de informação, comunicação, com todas essas maneiras diferentes de aprender e ensinar, o nosso aluno hoje, ele não pode ficar mais só naquela questão. O aluno escuta, né, e o professor... Hoje nós precisamos buscar o quê? O protagonismo no aluno. Quem é o protagonista da aprendizagem hoje? O aluno. O professor, ele é o mediador, ele é o facilitador da aprendizagem. O professor hoje ele conduz. Mas quem está ali, né? Quem a vidraça ali, quem que precisa estar ali totalmente dentro daquele processo de aprendizagem, envolvido no processo de aprendizagem, é o aluno. Mas como fazer isso acontecer? Eu falo que no livro temos aí várias dicas, né, de metodologias para que inverte esse processo. Eu falo nos meus cursos de pós-graduação que nós temos aí um processo chamado de simetria invertida, onde os alunos estão à frente e o professor está só conduzindo a sala de aula. Os alunos em projetos, né, em projetos que também temos no livro. Então, infelizmente, ainda nós temos um modelo ainda tradicional que não deixa de ser importante, mas ineficaz nos dias atuais, nesse mundo contemporâneo. Hoje os jovens, né, hoje quando você fala de processo de aprendizagem, eles conseguem ficar ali concentrado numa aula, no tempo inicial, 20 minutos. Depois de 20 minutos eles já dispersam. Se o professor não buscar, né, um modelo assim, audiovisual, uma ferramenta tecnológica, utilizar o próprio celular. Puxa, você está usando o telefone agora para interagir com os internautas, transmissão, rádio. Então, assim, o professor ele precisa levar todas essas metodologias para uma sala de aula. Agora, como fazer isso? Então, nós temos aí todo um conjunto de fatores. Que é um modelo do século XIX, né? Que até hoje está sendo mantido, né? É um modelo que ainda, né, não tem ainda uma, né, digamos assim, a maneira de melhorar a educação da maneira que nós esperamos, porque quando falamos hoje fala-se muito em metodologias ativas, né? Metodologias ativas, que é um outro assunto que nós temos no livro quando falamos de inovação. Até a evasão também é um problema, né? Por conta de é um problema a evasão, né? Escolar. Sim. Como que se combate isso? Olha, mudando o modelo educacional colocado. Então, assim, hoje a aprendizagem, ela precisa, como né, tem um grande estudioso, David Ausubel, temos Carl Rogers, grandes estudiosos quando falamos da aprendizagem significativa. Então, volta novamente no protagonismo. Então, hoje, a aula, ela precisa, o estilo da aula, ela precisa ser mudado. A maneira de trabalhar a aprendizagem, o conhecimento, o conteúdo, ele precisa... E dentro dos documentos oficiais já está proposta essa mudança, até nas novas bases comum curricular nacional. Diretrizes básicas, diretrizes básicas. Então já está mudando a proposta. Agora precisa de um programa de formação, colocar em prática. Mas eu acredito que vamos aí mudar, vamos, né? Esse ano teve uma polêmica, na verdade duas, né? Que eu queria ouvir sua opinião. A primeira sobre a possibilidade de filmagem de professores dando aula, né? O que o senhor acha disso?
Olha, Edgar, Você recebe assim? Eu acho que é um pouco constrangedor, assim, quando tem uma filmagem. Depende do objetivo da filmagem. Né? Se for para combater violência, né? Alguma questão assim na escola, de maneira geral, é importante, mas assim, desde que não exponha o trabalho do professor. Né? Então, assim, porque eu falo que às vezes a gente precisa desmistificar, mas o que é uma sala de aula? Eu falo que às vezes é né, algo assim muito... Eu falo que parece que é um segredo que tem dentro de uma sala de aula. Vamos colocar câmeras, vamos expor o trabalho do professor. Eu acredito muito numa melhoria da educação, mas eu não acredito que esse caminho de filmagem, de acompanhar, eu acho que existem diferentes formas de trabalhar. Não sei qual seria o objetivo dessa filmagem, então eu acho que se expõe muito, desnecessariamente. E a questão do hino nacional nas escolas, né? O que você acha? Acho que é muito importante, né? A questão da civilidade, a questão, né, do respeito, da reciprocidade, mas precisa trabalhar o hino nas escolas com projetos, né, com uma proposta, propor um trabalho interdisciplinar, entre as disciplinas, puxa a questão da história, né, como envolver todas as disciplinas, as áreas do conhecimento com o projeto hino nas escolas. Não de maneira assim, a partir de semana que vem é obrigatório o hino nas escolas. Então o jovem ele está lá, ele está participando, até cantando, até servindo a pátria, mas sem objetivo. Então quando vem um projeto estruturado, puxa vida, vamos entrelaçar as áreas do conhecimento, falar um pouquinho sobre o hino, a história do hino, a questão geográfica, a questão nacional, a questão da língua portuguesa, escrever, a questão do texto, né, a questão a partir de qual década que foi introduzido, então entra um pouquinho na matemática, então assim, muito importante, mas desde que seja muito bem trabalhado na escola, isso eu acho fundamental. O seu livro, eu acho que, se eu estiver errado, você me corrige, defende o uso do coaching e de programação neurolinguística como ferramenta de educação. Como que seria isso? Eu queria que você falasse um pouco. Assim, Edgar, nós temos alguns projetos voltados à neuroeducação. Então, hoje nós precisamos trabalhar as inteligências múltiplas na área da educação. Celso Antunes, ele desenvolve muito bem esse assunto, né? Até como especialista em cognição e aprendizagem, inteligência humana, né? Mas como trabalhar essa questão do projeto, trabalhar o nosso eu, né? Começar a trabalhar esse potencial inerente aos jovens mesmo, né? Ao aluno. Às vezes ele está ali, mas ele não sabe o que ele está fazendo ali. Então, assim, como tratar essa questão do coaching e educação? Né? Como introduzir alguns projetos diferentes na área da educação? Como é importante trabalhar o erro no processo de aprendizagem? Puxa vida, quem é você? Onde você está? Qual é o papel da escola dentro da sua formação? Por que você está aqui na escola? Então, assim, se perguntar para os jovens hoje, para os que estão crescendo, às vezes eles não têm de repente até maturidade para entender qual o papel dele na escola. Então, quando falando do coaching, quando falando né, da educação, então prepará-los mais, né, para o objetivo dele. Qual que é o seu objetivo na escola? Onde você pretende chegar? Então, assim, são grandes perguntas e grandes respostas, mas só que você vai trabalhando através do coaching e educação. Então, a editora Literary Books também tem um projeto muito bacana na área do coaching, né? E trazer essa questão para a educação é muito importante. Existem, inclusive, escolas norte-americanas que têm o coaching como um assunto transdisciplinar na escola. Então, é muito importante essa questão do projeto, de entender o porquê que, né? Então, acho que isso é muito importante. Às vezes, o jovem passa anos na escola, até termina. Ele não terminou o ensino médio. E aí? E agora? Para onde que eu vou? O que estou fazendo? O sentido, qual o caminho? Não vê o sentido Não disso. tem sentido. E a educação ela precisa ter sentido na vida das pessoas. Né? Então, para ter sentido, você precisa se autoconhecer. Precisa trabalhar a autoconsciência. Precisa trabalhar o autoconhecimento. Trabalhar com essa questão da reciprocidade. Então, isso é muito importante dentro da formação. E a educação ela é a base para tudo isso. Né? Então, é uma reflexão e o tempo todo nós estamos aí, né, dentro dessa dinâmica, dessas mudanças, né, e é o que nós precisamos hoje na área da educação, que às vezes fica tão assim tímida diante de tantos assuntos hoje que estão em evidência no Brasil. E a educação parece que sempre está ali terceiro lugar, quarto lugar, né, educação, sabe assim? Nós estamos aqui para defender carga horária, nós estamos aqui para o processo de aprender, do aprender. Eu só acho que a globalização contribui de que forma
no processo educacional hoje? A globalização é muito importante, por exemplo, nesse momento que nós estamos aqui hoje, né? Puxa, quando você fala de globalização, essa transmissão, a própria difusão da rádio, né? Então, isso hoje pode ser transmitido para todo lugar. Então, tem colegas lá na Universidade de Coimbra, lá na divisa, lá na Guarda, na divisa da Espanha, que, puxa, estarei lá na rádio tal, na internet. Então, assim, saber como utilizar essas novas tecnologias. Mas a globalização hoje ela é uma grande aliada no processo de aprendizagem. Por isso que o professor ele precisa se reinventar em sala de aula. Porque o jovem de hoje ele está muito antenado. Eu falo que o meu filho hoje ele tem um potencial lá às vezes no iPhone, nesses telefones, né, em tecnologia que ele me ensina. Então assim, hoje, né, o grande problema hoje não são as tecnologias, né? É como utilizar essas tecnologias. E isso na escola fica uma situação muito difícil de trabalhar. Um outro assunto polêmico, né? Tem escolas que não permitem, a maioria não permite o uso do celular em sala de aula. Mas se você falar de um celular hoje, é uma tecnologia, um laboratório móvel, se você for ver. Existem escolas aí que têm um trabalho muito bacana na tecnologia que utilizam os aparelhos celulares dos jovens como laboratório de pesquisa. Hoje não tem mais nem laboratório com computadores. O laboratório está no próprio aparelho celular. Então, Edgar, nós estamos vivendo aí né? Falo que é uma via de mão dupla e a educação, ela vive suas contradições, né? Então, é uma questão, assim, que temos aí muito, né? Tem muito caminho para percorrer ainda, muito caminho para percorrer. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua passagem pela Europa. Como que foi lá? O senhor participou de palestras também, né? Participei de palestras. O que o senhor viu lá de diferente, que pode trazer para o Brasil, alguma coisa? Olha, Edgar, assim, muito não que me assustou, né? Eu estive em várias regiões de Portugal, né? Estive no Porto. No Porto eu participei de um evento lá, voltado à cidade sustentável. Inclusive, tive a oportunidade de participar de uma palestra da Adriana Calcanhoto. A Adriana Calcanhoto, ela está na Universidade de Coimbra como professora convidada na área de literatura, e estive com ela lá também. Escreveu alguns livros, né? Com alguns livros e participei de uma palestra dela, algumas rodas de conversa. E percebo assim que a educação lá é algo assim muito interessante de pesquisar e acompanhar, né? Hoje, quando você fala do jovem, do aluno na escola lá em Portugal, ele tem um currículo integral. Então, assim, quando você fala o que é um currículo integral, né? Ou seja, ele estuda, ele se desenvolve dentro do seu potencial. Então, se o seu filho tem um potencial na área da saúde, ele na escola, na educação básica, de lá, ele já vai ter um currículo, vai ter disciplinas totalmente voltadas para a área da saúde. Até terminar o ensino médio, e lá ele vai fazer uma prova interna na escola, e vai ter uma pontuação, que lá é de 0 a 20. E vai ter um exame nacional lá. A grade é direcionada para o curso. Já é a grade muito interessante. Como se fosse uma pós aqui, né? Uma pós, já é direcionada para o curso. Por exemplo, meu filho quer fazer direito, então ele já vai para uma área totalmente voltada a humanidades. Então, o currículo já é direcionado não só em Portugal, mas na Alemanha, é assim, né? Então, acaba ficando mais interessante a escola, porque todos os assuntos ali abordados, ele vai estudar na faculdade também. Né? Então, assim, é bem interessante, né? Então, quando chega na faculdade, né, ele já está mais preparado e ele tem, assim, uma facilidade de continuar na faculdade, porque, assim, hoje nós temos um grande problema no ensino superior. Eu sou diretor-geral da faculdade de Guarulhos, né, do Grupo Universidade Brasil, e nós percebemos a evasão no ensino superior altíssima. Quando o jovem chega no ensino superior, às vezes ele vem como se fosse tanto conteúdo, tantas leituras que ele precisa desenvolver, que ele acaba evadindo. Então, quando você busca um currículo totalmente diferenciado na base, que é na educação básica, ele tem uma chance muito grande de concluir o ensino superior dele com sucesso e ser um grande profissional. E se no decorrer da formação dele, por exemplo, lá em Portugal ou na Alemanha, ele não conseguir desenvolver, ele vai mudar de área. Olha, ele não está conseguindo desenvolver as competências básicas para passar para as outras etapas. Então, ali ele já percebe que não tem afinidade com medicina, por exemplo, direito, naquilo que ele escolheu. Então, assim, isso é bem interessante.
Aí já muda, né? Já muda. E o nosso currículo não é ainda dessa forma, né? Então, nossa maneira de ver aqui é um pouquinho mais generalista, né? É assim na pós só, né? Assim na pós e quando está lá na ponta, né? Na ponta, isso. Na ponta. Então, eu digo, nós temos assim, eu falo que muito para avançar, né? Para avançar. Eu falo que não podemos, né, misturar política com educação, né? Sei que nós temos aí, precisa de especialistas tratando a educação, trabalhando a educação, participando dos projetos, né, dentro de implantação de metodologias. Planos duradouros, né, também, né? Planos duradouros. Eu defendo muito hoje as metodologias ativas, né? Que isso eu abordo muito no livro, que essas metodologias ativas onde o protagonismo volta novamente, entra em ação, que é o aluno. Né? Como trabalhar com as metodologias ativas hoje na sala de aula? Né? O que são as metodologias ativas? Hoje, quando falamos de metodologias ativas, parte de uma inovação educacional. Hoje, metodologias ativas hoje parte de uma ressignificação do professor em sala de aula. Só que ainda é algo ainda que assim está assim de maneira muito lenta nas escolas, né? Hoje o professor sequer às vezes tem um recurso para trabalhar com essas metodologias. Então, falo que no livro eu abordo bastante, tem alguns autores que só tratam essa questão de metodologias ativas na área da educação, né? É uma forma de inovar, de criar, de ser o co-criador de uma nova, né, maneira de ensinar, uma nova forma de aprender, né, que é o que nós lutamos aqui no Brasil, né? Tá certo. Professor, estamos caminhando para o final da entrevista. Eu queria que o senhor deixasse os seus contatos, né? Suas redes sociais. Tem mais um internauta que é o Carlos Nunes, falou que foi seu aluno, que está querendo o livro também. Não, dá para dar um livro para ele também? Fala para ele fazer contato, é o Carlos? Carlos Nunes. Carlos Nunes, entra na minha página, Professor Roxo. Eu tenho uma página, me segue lá no Facebook, Professor Roxo. Manda uma mensagem lá, professor. Eu também tenho o Instagram, Professor Roxo. Eu tenho o LinkedIn, Fabiano Roxo. Facebook eu tenho alguns perfis, né? Fabiano Roxo 1, 2. Então, assim, eu tenho hoje... Nós precisamos, né, Edgar, mergulhar também nas novas tecnologias, né? Então, tem algum telefone que você quer deixar? Não tem, pode ser sim, pode ser também. Eu tenho um contato bacana também, aqui é o 97171 7517. Podem também fazer contato, dizer que me ouviu aqui na rádio, aqui nessa transmissão ao vivo, porque assim, é um grande prazer, né? Estar aqui no Diário de Suzano e compartilhar aí boas experiências, agradecer a Carla Fiamini aí, né, uma grande assessora de imprensa. A Carla Fiamini está, né, em viagem, mandou um abração para vocês, né, aqui do Diário de Suzano, e me colocar à disposição, né, e vamos aí percorrer muito ainda. Eu tenho aí uma agenda bem, né, atribulada até o final do ano. Dizer que eu estou na Faculdade de Guarulhos agora, que pertence ao Grupo Universidade Brasil. Eu sou diretor-geral da Faculdade de Guarulhos. Nós temos aí vários programas de bolsa, nós temos uns cursos lá de odontologia, enfermagem. Inclusive nós temos uma das maiores clínicas odontológicas do Brasil. Então nós agora no final de semana teremos um mutirão de implante na faculdade que eu sou diretor. Temos curso de enfermagem, farmácia, ciências contábeis, administração, vários projetos na área social. E de repente quem tiver interessado em participar de algum projeto voltado, porque nós temos muitos projetos sociais lá voltado à questão de prótese dentária. Implante é um projeto muito interessante com o nosso coordenador, meu coordenador, que é um dos maiores bucomaxilo do Brasil, Dr. Roberto. Também que nós fazemos várias cirurgias, a equipe lá de cirurgiões fazem cirurgia lá também em Guarulhos. E me colocar assim à disposição no que precisar, porque nós precisamos contribuir muito aí com essa transformação, porque a educação é a base e é o meio de transformar uma sociedade, né? Eu falo que a educação, ela precisa trabalhar de maneira transcendental, né? Você tem que transcender, tem que romper as fronteiras, romper uma escola, e isso não é tão simples assim sozinho, né? Não conseguimos fazer sozinho, é com a colaboração de todos. E fala pro Carlos lá, para me chamar lá nessas redes aí, me adicionar, e sempre estou publicando bastante coisa lá, interagir, que vamos ver se a gente consegue um livro. O livro é muito bom mesmo, excelente esse livro aqui. E agora estamos aí com um novo projeto. Já aproveitar a oportunidade, mais um. Agora eu estou com um projeto junto com o Celso Antunes, com o Grupo Universidade Brasil, que é sobre inteligências múltiplas no mundo corporativo. Como trabalhar com as diferentes inteligências na empresa, esse vai ser lançado quando?
Esse aí é para 2020. Para 2020, nós estamos aí com uma parceria inédita com o Grupo Universidade Brasil. Né? Hoje nós temos vários projetos, Universidade do Ar, estamos aí com um projeto lá com os clubes de futebol, esporte com educação. Né? Hoje a Universidade Brasil está nos times de futebol, Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo. Então, assim, está agora patrocinando provavelmente esse projeto também, inteligências múltiplas no mundo corporativo, para que as empresas também tenham, né, mais sucesso na administração de pessoas, na gestão de pessoas e como trabalhar com essas diferentes inteligências. Está convidado, então, para vir, quando estiver perto do lançamento, para vir falar do outro livro. Professor, eu queria agradecer, parabenizar pelo trabalho. O jornal fica com as portas abertas. Obrigado por ter vindo. Por nada. Esse livro aqui já é da... Quem ganhou esse livro? Esse daí é da... Deixa eu ver aqui. Da Márcia Salles. Deixar aqui, a gente vai deixar aqui no Diário de Suzano. Márcia, você pode... Márcia Salles, olha, depois vou fazer até uma dedicatória para você. Tenho certeza que você vai adorar esse livro aqui. E eu tenho muita coisa aqui para a gente discutir juntos aqui. Professor, muito obrigado, viu? Tá bom? Mais uma vez. Obrigado a vocês, um grande abraço. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco até agora dessa entrevista. E até o próximo programa.